Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Cálculo Numérico, e aqui eu vou estar dando uma interpretação geométrica de um problema resolvido lá quando eu falei do método de Newton, certo? Só que agora eu vou estar usando GeoGebra. Lá eu até posso ter mencionado um pouco sobre interpretação geométrica, porém essa interpretação geométrica feita no quadro, ela não fica tão boa, certo? O GeoGebra tem algumas ferramentas que vão nos ajudar muito. Aqui, eu chamei aqui de exemplo 1, mas isso aqui é por causa do software que eu digito, né? Então, vamos considerar. Lá também foi um exemplo, né? Então, no exemplo de lá, pediu o seguinte. Aplique o método de Newton à equação x² menos 5x mais 6 igual a 0, adote x0 igual a 1 e delta igual a 10 a menos 3. Aí aqui eu acrescentei o quê? Fazer uma análise geométrica do que está acontecendo. Certo? Então, para essa análise geométrica, é exatamente aí que o GeoGebra vai entrar. Como é que foi a solução dessa questão lá? Só vamos repassar aqui para a gente não ficar muito perdido no que eu vou fazer no GeoGebra. Então, ó, considere a função f de x igual a x² menos 5x mais 6, que é exatamente associada à equação que eu estou querendo resolver, e a função g de x igual a x menos f de x sobre f de x, que é exatamente a função que dá origem ao método do ponto fixo, dá origem à sequência que a gente vai usar para fazer as iterações. Então, desenvolvendo o g, né, utilizando a f aqui, eu vou ter que vai ser x menos a f de x aqui sobre a derivada da f de x aqui embaixo. Então, a derivada dessa função aqui vai dar 2x menos 5, e aqui vai dar 0, então vai dar isso aqui. Quando eu repasso esse x aqui, o xn para xn mais 1 e todos os x do lado direito aqui para xn, eu tenho a sequência iterativa do método de Newton. Então, partindo da iteração x é igual a 1, eu armo essa tabelinha aqui, ó, onde eu tenho a iteração que eu estou aqui no n, o xn, que é o valor de fato que foi calculado, e o ΔN, que é o erro, né, que é o valor menos o anterior. Note que na primeira linha eu não tenho um anterior para comparar, eu boto só um tracinho aqui. Aqui, calculando agora o x1, certo? Para n igual a 1, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar esse cara aqui nesta equação, ou seja, x0 nesta equação, e eu obtive esse aqui. Você pode estar voltando lá na videoaula, lá eu utilizei a calculadora, a função estocar, tem até uma videoaula que fala dessa função, então volta lá que você vai ver, certo? Aí eu calculei o delta, que é o quê? Pegar o x1 menos o x0. Deu esse cara aqui. Como esse cara é maior que 10 a menos 3, eu continuo. Aí eu peguei agora o x1, joguei aqui nesta equação, calculei, obtive esse valor aqui para o x2, que é 1,93, né? E aí segue o restante dos números. Aí, de novo, eu peguei o x2 menos o x1, calculei o delta, deu esse cara. Ainda deu maior que 10 a menos 3, continuo. Até que eu parei aqui na quinta iteração, que atingiu 2, porque a calculadora, se não me engano, ela aproximou. Ela não tem uma precisão muito boa. Ela aproximou. E aí, calculando o 2 menos esse cara aqui anterior, o x5 menos o x4, eu obtive esse delta, que foi o suficiente para eu atingir o critério de parada, minha precisão desejada, certo? Onde eu obtive que P é aproximadamente x5 igual a 2. Nesse caso aqui, gente, por sorte eu caí na raiz mesmo dessa equação, certo? Mas isso eu caí nela só por causa de uma aproximação que a calculadora fez. Então ela arredondou e acabou dando 2. Isso aqui é uma coincidência, tá certo? Nem sempre isso vai ocorrer. Então, onde é que mora o GeoGebra nessa história? Eu vou pegar aqui, clicar aqui, ó, no GeoGebra, eu vou armazenar a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Vou dar Enter aqui. Então, esta função aqui ela foi armazenada, né, aqui na memória e já foi automaticamente gerado seu gráfico, onde aqui está as raízes, né? Como é uma parábola, tem esse ponto aqui notável, que é o vértice. Aqui tem um intersecto com o eixo Y. Né? Então, o GeoGebra, essa calculadora gráfica GeoGebra aqui, ela é muito interessante, que ela já lhe dá esses principais pontos. Claro que nosso objetivo é alcançar, nesse caso aqui, esse cara. Tá certo? O que o método de Newton diz? Se eu voltar aqui na questão, meu primeiro valor que eu joguei na equação é o 1. O método de Newton diz que eu aproximo dessa curva por meio de tangentes. Como assim, professor? Se eu pegar aqui, ó, tangente 1,f, essa é a anotação, e der Enter, eu vou obter essa reta aqui, cuja equação é menos 3x mais 5, e aí, o intersecto dela é exatamente o valor de x1. Ó. Esse carinha aqui ó, é exatamente esse valor aqui. Aí, se eu der um zoom aqui nessa curva, vamos dar um zoom aqui, né? Se eu pegar esse cara aqui agora e calcular, pegar aqui ele e ver aqui calcular a tangente cuja abscissa, a tangente à parábola, cuja abscissa é esse número aqui,
eu vou obter a próxima iteração. Então, eu vou pegar aqui, copiar aqui, eu já deixei aqui no jeito, né? Vou jogar esse cara aqui, ó. Ctrl C, aqui tá até -1, tá até errado, né? Vou pegar, copiar aqui. Ctrl C. Aí vou botar aqui, ó. Tangente. Esse cara, vírgula, F. Vou dar Enter aqui. Então, eu vou mudar a cor aqui da segunda tangente, certo? Para, digamos, vermelho. Vou dar mais um zoom aqui, talvez nem precisa muito. Observe agora, ó, se eu clicar aqui nessa segunda tangente, quem é esse carinha aqui? Esse carinha aqui é exatamente o valor de x2. Note que eu não estou usando a equação do método de Newton para achar esses caras. Então, esse cara aqui foi meu x2. O que você está observando? Que meu primeiro foi o x1, que gerou esse cara. Depois, esse cara gerou esse cara. E assim sucessivamente. Se eu pegar agora a tangente de abscissa, isso aqui, ó, que passa no ponto cuja abscissa é esse valor aqui, né? Vou copiar ele aqui. Ali está uma aproximação um pouco melhor, né, no GeoGebra. Tangente, copio o valor, vírgula F. Pronto. Só que aqui ela deu muito perto, né? Então a gente vai ter que dar alguns zooms. Essa parte é sempre muito chata. Bom, já viu que ela não chegou ainda perto. Ela aproximou da curva, mas não está tão perto assim. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou mudar a cor dela para uma outra cor, sei lá, verde, né? Que eu ainda não utilizei. Não confunde com a cor da curva. Então, note que a raiz da curva é 2, ó, tá aqui. E a raiz da tangente, ó, é esse carinha aqui, que é exatamente o meu valor de quem? x3. Então, perceba que eu vou fazer até aqui porque esse próximo valor aqui, ele fica tão perto, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Opa. Esse valor aqui, ele fica tão perto que fica até difícil dar zoom suficiente aqui no GeoGebra. Então, eu vou estar seguindo até aqui, mas observe. O que você está observando aqui? O que está acontecendo aqui? Ó? Pronto. Então, meu x1 gerou esse primeiro cara. Certo? Quer dizer, se eu peguei aqui o ponto de abscissa 1, lá atrás, depois eu vou mostrar ele, ele gerou esse primeiro cara. Aí, esse indivíduo, quando eu jogo lá no método de Newton, ele gera esse. Ou melhor, quando eu pego a tangente lá na curva, lá em cima, de abscissa, no ponto cuja abscissa, o valor de x desse ponto, vale esse número aqui, e a imagem dele é só jogar ele na função, eu obtenho essa tangente aqui. É a reta tangente passando pelo ponto de abscissa 1,67. Essa tangente aqui, ela intersecta o eixo no ponto 1,9333, que é exatamente o meu x2. Aí eu vou repetindo esse processo e eu percebo que as raízes das minhas tangentes vão se aproximando da raiz da curva, que é o 2. Certo? Então tá aqui a interpretação que eu tentei passar lá na aula. Porém lá, como aqui eu precisei dar zoom, no quadro a gente não tem como, porque a câmera ela tem só uma certa resolução, então lá ficou meio abstrato. Aí com esse exemplo aqui, fecha bem o que está acontecendo, né? Você percebe que as tangentes elas vão se aproximando cada vez mais, quer dizer, as raízes delas, né, o intersecto dela com o eixo vai se aproximando cada vez mais da raiz da própria função. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu aconselho a fazer você pegar um exemplo mesmo e você ou refazer esse aqui para aprender a manipular o GeoGebra, ou pegar um exemplo diferente que não foi trabalhado graficamente e fazê-lo, tá certo? Então, é isso aí. Eu espero que tenham entendido, né, como é que funciona. É bem fácil a manipulação aqui do GeoGebra, né? Não tem nenhum mistério, nenhuma função especial, nada muito difícil de se fazer. Tudo é o que está escrito aqui na tela mesmo, certo? Então, espero ter entendido. Muito obrigado e até a próxima.